Olá, gente, saudações, um abraço para todos vocês. Jair Eduardo aqui, editor do Pitoco, também o condutor desse Pitocast, o podcast do nosso jornal. Hoje é sexta-feira, você já sabe, faz 28 anos, circula o Pitoco, é a tradição da cidade. Estamos tratando assuntos bem diversos nessa edição, como o esporte, por exemplo. O que fazer do Estádio Olímpico Regional, que é quase um elefante branco, não é? Não é assim que dá para dizer? Ocioso, não é? Na maior parte do tempo, mal aproveitado, um espaço grande, sujeito a todo tipo de vandalismo. Estou dizendo aqui, fez aniversário, um dos roubos mais conhecidos de fios de cobre do Estádio Olímpico, que ameaçou inclusive uma partida de futebol entre o Cascavel e o Maringá, entre outros tantos atos que o Olímpico sofreu. E a pergunta que a gente faz é assim, está com a prefeitura isso, mas é papel do município? É papel do poder público? Entre atender uma ocorrência na área de saúde, entre atender a fila do CEMEI, que não acaba nunca, a fila da cirurgia, entre atender isso e atender um campo de futebol, onde é que está o alcance do poder público? O poder público tem braço para tudo isso? Ou seria melhor fazer uma concessão para a iniciativa privada disso que não é digamos assim, o Mr. Fim do poder público? Esse é um debate que estamos abrindo na manchete de hoje do Pitoco. Tem gente interessada, no plural, hein? Tem mais de um interessado na concessão do Estádio Olímpico Regional. Tira esses boletos da prefeitura, que na verdade quem paga somos nós, não é? Tira essa preocupação do gestor público e o poder público concentra os seus esforços onde ele tem que estar mais perto. Segurança pública, né? Tem aí a GM, a Guarda Municipal, a saúde pública, né? Enfim, há tantas preocupações para o poder público. Não devia ser uma preocupação o ninho do quero-quero lá no Estádio Olímpico, se a grama está alta ou está baixa, se levar os fios de cobre ou não. Não deveria ser essa uma preocupação do prefeito de Cascavel, não é verdade? Esse é um debate que está aberto. O FC Cascavel tem interesse na concessão do estádio por 30 anos, já desenhou um projeto, está aqui detalhado em primeira mão qual é o projeto para o Estádio Olímpico, que foi desenhado pelo Nilson Gomes Vieira, pedido do FC Cascavel. Projeto bacana, hein, gente? Vamos lá, conversar. Prefeito Renato Silva, procurei ele para pegar uma posição a respeito, se manifestou simpático a essa ideia, diz ele que inclusive já nomeou uma comissão para começar a conversa da concessão do Olímpico Regional. Quem é o candidato a governador do Ratinho Júnior? Estamos trazendo aqui quem é a figura. Havia todo um mistério no entorno disso, mas as indicações a respeito são muito nítidas. Estamos trazendo aqui, então, o candidato ao governador. À frente, adiante, convidar vocês para visitar a exposição que se chama Avenida Brasil, Ontem e Hoje, produzida pelo Júlio Chimansky, que está lá no Centro Cultural Gilberto Maia. Vá lá ver. O Júlio pegou uma foto antiga, anos 50, anos 60, foi ao mesmo lugar em que essa foto foi captada e fez o hoje. E compara as duas. Gente, muito bacana. Vamos lá visitar, entender melhor a história de Cascavel e as suas transformações. Quase nos finalmente aqui, o pedágio chega no Dia das Mães, que coincidência. Segundo domingo de maio, teremos provavelmente o início da cobrança do pedágio aqui no lote 6, oeste e sudoeste do Paraná. O que mais? Gente, o que virou, ou o que viraram as franjas, os sítios no entorno de Cascavel com a expansão do perímetro urbano? Você sabe quanto ganha um agricultor aqui da região plantando, olha, estou trazendo para o metro quadrado. 1 metro quadrado plantado soja, 50 centavos por ano. Se virar um loteamento, se virar um condomínio horizontal, a partir de R$ 1.500 o metro quadrado. Olha a conta. De 50 centavos a soja para R$ 1.500 o metro quadrado do loteamento com condomínio horizontal. Essa continha está toda aqui, ela não é simples assim, tá? Tem outras questões, mas está tudo aqui na edição do Pitoco. Por último, mais uma vez foi prorrogado o contrato, o maior contrato de Cascavel, da Prefeitura de Cascavel. É o contrato da coleta do lixo. Estamos falando de 5 milhões e 200 mil reais por mês. Com mais essa prorrogação do contrato,
Estamos falando de 64 milhões de reais. Tentar entender melhor esse assunto, né? O porquê dessas prorrogações, o que está acontecendo. Mas a nossa prosa de hoje é segurança pública. E não podia ser esse, não podia ser outro assunto a partir desse episódio envolvendo o Luizinho, como era conhecido, num confronto com um morador de rua. Não sei se ele confrontou ou não, mas ele foi confrontado, né? Tanto é que foi a óbito. Isso gerou uma comoção imensa em Cascavel e as nossas autoridades de segurança pública estão a todo tempo interagindo com a gente da imprensa, com a comunidade, para encontrar um caminho para reduzir essa percepção de insegurança que se adonou do município de Cascavel a partir de um caso de muita repercussão. Ou muitos casos, né? Não sei, as autoridades é que sabem. Eu recebo hoje com muita satisfação o nosso comandante do 6º BPM de Cascavel, que gentilmente atendeu o nosso convite, o Tenente Coronel Cícero. Coronel, inicialmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui no Pitocast. Eu que agradeço, Jair, a oportunidade. Quero saudar todos que nos ouvem. E é um momento importante para a gente poder tirar algumas dúvidas, conversar com as pessoas que nos ouvem, né, com a sociedade de Cascavel, mostrar o que a polícia tem feito e esclarecer também alguns pontos relevantes que a gente vê que muitas vezes as pessoas elas não estão bem informadas e acabam tirando conclusões equivocadas. Primeiro, comandante, há uma integração entre as forças de segurança, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar. Em que nível está essa integração hoje? Existe, né? Eu acho que de longa data a gente tem mantido uma integração salutar com a Polícia Civil, que é a Polícia Estadual, principalmente, né, que a gente trabalha mais diretamente com eles, também com a Polícia, com a Guarda Municipal. Nós já fazíamos isso no passado com a Guarda Patrimonial. Nós tínhamos antigamente, quando eu cheguei aqui em 2012, eu era comandante da primeira companhia, que é só o policiamento de Cascavel, a gente desenvolvia a operação Segurança nas Praças. Polícia Militar, Guarda Patrimonial e a Secretaria de Assistência Social. Então já se fazia naquela época essa patrulha nas praças, abordando os indivíduos que já estavam em situação de rua, estavam desocupados, às vezes usando drogas. Então a gente já fazia esse trabalho. Então isso já vem sendo mantido de longa data, essa integração. A gente tem um bom relacionamento, inclusive, entre as chefias. Então a gente pode dizer que Cascavel hoje vive um momento bom, sim. Para entender melhor, comandante, qual é, assim, se a gente puder resumir isso, qual é a atribuição de cada uma das forças de segurança? Porque eu acho que as pessoas, os leigos, como eu também, não entendem bem qual é a atribuição de cada um. Se o senhor pudesse esclarecer isso, e se não há um conflito de competências ali entre a Guarda Municipal que recebeu autorização para, inclusive, andar armada, não é? Com as funções da Polícia Militar. A Polícia Militar, a Constituição, no artigo 144, parágrafo 5º, traz lá que a Polícia Militar é responsável pela polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, que é muito abrangente. A Polícia Civil, ela tem a Polícia Judiciária, ela faz a apuração dos crimes. E a Guarda Municipal, ela está no parágrafo, né, depois, que diz lá que os municípios poderão criar as guardas municipais para fins de cuidar dos seus bens, serviços, etc. De um tempo para cá, de um certo tempo, as guardas no Brasil elas vão ganhando força. Os municípios vêm mantendo cada vez mais as guardas atuantes. Nós tivemos aqui no Paraná, uma das primeiras é São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, na década de 90 já. E a Guarda Municipal de Cascavel, mais recentemente, né, 2016. E elas vêm ganhando força e atuando nas ruas, inclusive, né? Isso gerou um certo celeuma, questionamentos, e recentemente houve uma decisão do STF dizendo que elas poderiam fazer policiamento ostensivo desde que não entrasse na seara das outras polícias. Hoje a gente observa que ainda existe uma certa discussão, porque para garantir, para que não haja qualquer tipo de discussão, a gente precisaria, ao meu ver, alterar o texto constitucional, né? Que colocasse efetivamente, discriminasse ali o papel, a atribuição da guarda ali no texto constitucional. Mas o que se tem no Brasil hoje é que as guardas estão cada vez mais atuantes, trabalhando, fazendo praticamente a atividade que a Polícia Militar tem feito, né, durante toda a sua existência, e de certa forma agindo
trabalhando de forma integrada, né? Às vezes com as operações em conjunto, às vezes nas ocorrências também atuando em conjunto, mas é algo ainda que precisa ser, ao meu ver, bem definido na Constituição Federal. Ajuda no relacionamento do 6º BPM, que é a corporação que o senhor comanda, o fato de a Guarda Municipal agora ser coordenada por um ex-comandante da PM também, não é? Colega seu, Sim. o Coronel Lee. Eu imagino assim que contribua no relacionamento, no entrosamento entre vocês. Ele é um conhecedor, não é? Sim, o Coronel Lee teve 35 anos na Polícia Militar. Ele tem muito conhecimento, comandou o regional aqui, né? Foi nosso comandante aqui da região. E tem conhecimento, sabe o que está fazendo. Ajuda, mas eu quero ressaltar que os outros, como diretores, nós tivemos outros secretários também, a gente tinha um bom relacionamento. Né? Nós nunca tivemos problemas nesse sentido de relacionamento, com os prefeitos também, nunca tivemos problema de relacionamento aqui. O prefeito anterior, o Paranhos, ele nos tratava muito bem, tinha um tratamento muito cordial. O prefeito Renato Silva, da mesma forma, é muito cordial, muito prestativo, muito parceiro da corporação. Eu vejo o senhor utilizando um colete, a prova de não é prova que fala, colete balístico, né? Esse é o nome correto, né? O pessoal sabe que os cobradores, eles nunca esquecem da gente, o boleto sem chance, não é? Me diga uma coisa, comandante, o fato do senhor estar utilizando esse colete, a prova balístico, não é? Nos dá a entender que o mais alto escalão aí do comando do 6º BPM também é operacional? Também está na rua, também está exposto. A noção que muitas vezes a gente tem é assim, bom, o comandante está lá na sua sala de comando, né? E não está diretamente envolvido nas operações. O que quer dizer o fato do senhor estar fardado hoje usando o colete balístico? Via de regra, o comandante ele tem uma atribuição de gestão que é muito atarefada, né? Você tem que pensar no batalhão, no futuro do batalhão, no bem-estar do policial que está na rua, na parte logística, na parte pessoal, no atendimento aos policiais que às vezes estão com problemas. Então, tem muitas afazeres e no policiamento, ver o que é melhor para o policiamento, né? Desenvolver as operações, planejar as operações, verificar os problemas que têm acontecido, não só em Cascavel, mas nos outros municípios afetos ao batalhão. Então, é direcionar o policiamento. Mas, quando você vai à rua, o colete ele é essencial, porque na rua o delinquente, ele não quer saber. Quem viu fardado, ele vai, você tem que agir. Né? Se eu me deparar com uma situação na rua, eu vou ter que agir. Obrigatoriamente eu tenho que agir. Então você tem que estar preparado, quando você sai à rua fardado, você tem que estar preparado para uma ação, independente do horário, do local, mas agir e efetuar a prisão ou do confronto, se for necessário. Bom, citávamos há pouco esse episódio da Rua Manaus, que vitimou o Luizinho. Eu conheci o Luizinho. O Luizinho era garçom. A gente fazia um bate-bola ali na rua Cuiabá, campinho de futebol sintético, e ele era o nosso garçom lá, era quem nos servia. Menino absolutamente amável, sossegado, tranquilo, não conseguia ver nada que pudesse trazer essa pessoa para um confronto como esse que aconteceu na Rua Manaus. Comandante, embora seja da civil essa questão da investigação, não é? Que informação o senhor poderia agregar a isso? E se é comum assim que alguns fatos gerem toda essa comoção pública e até onde chegou esse impacto a vocês nesse relacionamento que a sociedade tem que ter com os moradores de rua? Como é que o senhor vê esse episódio como um todo, assim, num balanço? Jairo, é lamentável o que aconteceu, né? A gente sente muito pela família, pela própria Luiz ali, que é uma pessoa que deu para ver nas imagens que sequer teve oportunidade de ter defesa, né? Foi covardemente assassinado. Então é uma barbaridade. E a gente observa que o indivíduo, que na sequência também tentou matar um policial civil, que estava na operação em conjunto com a PM, né, nas ações ali, ele acabou entrando em óbito, né, em razão da necessidade da intervenção, os policiais vieram cá atirar. Era a PM que estava lá? Tinha um investigador da Delegacia de Homicídios e 2 policiais militares da nossa agência de inteligência, a nossa P2. E ele investiu contra um policial civil, né, do policial da Delegacia de Homicídio, com uma parte de uma tesoura, né, metade de uma tesoura de cortar grama. E era um sujeito agressivo. Agressivo, muito agressivo, né? E
graças a essa parceria que hoje está tendo, né, na ação estava o policial civil e 2 policiais militares. Os policiais militares acabaram efetuando disparo pela necessidade para que o policial civil não sofresse outras agressões ali, viesse até talvez perder a vida, e houve essa necessidade de neutralizar ele ali mesmo. Então, mas o que a gente observa? As pessoas em situação de rua no Brasil hoje já é uma realidade não só em todos meio os generalizado, né? São Paulo é um verdadeiro caos nesse sentido. Nós temos, o ano passado saiu um relatório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2023, que dizia ali que no Brasil há uma pessoa em situação de rua para cada 1.000 habitantes. Imagina. No Distrito Federal era pior um pouco, tinha 3 pessoas em situação de rua para 1.000 habitantes. Nossa capital do estado estava entre as 10, aqui em Curitiba, entre as 10 que mais possuía pessoas em situação de rua. Que loucura. E os grandes e médios centros de maneira geral. Então a gente vê que é um problema que afeta não só Cascavel, afeta o Brasil como um todo. E o Brasil como um todo tem dificuldade em resolver esse problema, porque é um problema social muito forte e que acaba virando um problema de polícia. Só que polícia, eu tenho dito, ele não consegue resolver esse problema só a polícia, né? Por quê? Porque a polícia vai, aborda, encontrou droga, encontrou arma, encontrou algum objeto, prende, caminha. Hoje o sistema persecução penal, ele é formado hoje para manter preso apenas aqueles casos mais graves. Se você for ver, eu sempre falo isso, quando entrei na polícia há décadas atrás, o delegado de polícia, o PM, prendia alguém na rua, encaminhava, o delegado de polícia ele só podia arbitrar fiança nos crimes cuja pena fosse até 2 anos. Isso com o tempo mudou para os crimes até 4 anos de pena. Que pode ser crimes que são crimes mais graves, né? Crimes um pouco mais graves. Surgiu também a Lei 9.099, 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que os crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais não caberia mais sanção, crime, privação de liberdade. Fazia um termo... O roubo de cobre seria? O furto não é crime menor potencial ofensivo, mas hoje o indivíduo é preso e ele acaba saindo na audiência de custódia. Olha só. Então, assim, muitos crimes hoje, quando não são arbitrados fiança pelo delegado, eles acabam saindo em audiência de custódia, porque no Brasil hoje, se você for observar, poucas pessoas acabam realmente ficando presas. Se você for fazer andar pela rua, você vai ver quantas pessoas com tornozeleiras eletrônicas, né? E muitos reincidindo no crime. Então, a polícia acaba prendendo, dia seguinte ele está na rua. Foram inúmeras as vezes que nós fizemos prisões de pessoas em 10 dias, 2, 3 vezes. Olha, por furto. Até esse homicida tinha um histórico anterior bastante extenso, não é, comandante? Extenso. E daí eu quero ressaltar também a questão de que muitos que estão na rua hoje, não todos, eu não gosto de generalizar, porque tem aqueles que de fato estão pedindo, pura e simplesmente, né? E a esses aí, realmente, é necessário ter um olhar diferenciado, um olhar acolhedor, um olhar de ajuda. Mas existem aqueles que estão nas ruas para praticar delitos, para comprar drogas, principalmente, né? E são muitos. Eu sempre cito um exemplo de Londrina. Nós tivemos um indivíduo que foi preso aqui, fazendo furto, e eu fui verificar a ficha dele. E vi que no ano anterior, 2023, se não me falha a memória, que a prisão dele foi no ano passado, ele teve uma situação que a mãe dele acionou a polícia lá em Londrina, a PM, porque ele estava pegando os objetos da residência dele e trocando por droga nas ruas. E ela chamou porque ela não tinha mais como controlar o filho dela, não tinha mais o que fazer. A polícia militar foi lá, fez um boletim de ocorrência. Esse indivíduo foi preso fazendo furto também em Londrina. No ano seguinte, ele foi preso aqui em Cascavel fazendo furto. Ou seja, ele pratica furtos para comprar drogas. Então ele está na rua cometendo delitos, dando prejuízo às pessoas que estão trabalhando, gerando, de certa maneira, uma sensação de insegurança para comprar drogas. E a família não consegue internar essas pessoas. Elas abriram mão já, elas já não sabem o que fazer. A assistência social dos municípios, e eu posso dizer que Cascavel, pelos 13 anos, quase 13 anos que eu estou aqui, e trabalhando com eles, presta um serviço muito bom, né? Oferecem emprego, acolhem, dão passagem, dão todas as oportunidades, mas mesmo assim eles não querem, eles preferem ficar nas ruas. E
a polícia acaba fazendo o seu trabalho de ostensivo, preventivo, abordando, e muitas das vezes não acaba tendo o efeito, resultado necessário. Tivemos aqui uma operação acolhimento, que foi um nome dado, que envolvia o Ministério, que envolvia a OAB, inclusive, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança de maneira geral, e a Secretaria de Assistência Social. As pessoas eram abordadas, oferecido ajuda, levavam para o centro pop. Ali eles se alimentavam, tal. Por um período, deu uma acalmada. Mas com o tempo eles verificaram que não tinham como mantê-los em local nenhum contra a vontade. E não tem. Eles acabam vindo para a rua e acabam ficando novamente pedindo, fazendo furto, etc. Então é um problema social muito grande que acaba, na verdade, desaguando na polícia, e a população acaba vendo só esse detalhe. A responsabilidade é da polícia. Mas a polícia tem trabalhado sim. A gente normalmente não fica divulgando nossas abordagens, porque nós não somos políticos, não temos necessidade de mostrar ali, estamos fazendo isso. Quando as pessoas nos pedem via de regra, né, ou quando a imprensa pergunta. Mas a gente tem feito abordagem diuturnamente, dia e noite, sem fazer auê. Fazendo abordagens, nós temos ordem de serviço para isso, para que as viaturas do centro aborde, o choque aborde, a cavalaria aborde, diversas prisões no Brasil, diversas prisões de traficantes, diversas prisões de encaminhamento de usuário, hoje o usuário só apreensão da droga, né? E prisões por furto, muitas prisões por furto no centro de Cascavel, principalmente. Mas acontece exatamente aquilo que eu te falei. Teve um caso, por exemplo, que o indivíduo foi preso por populares, chamou a polícia. Ele tinha feito um arrombamento num salão de cabeleireiro. 3 dias depois, esse mesmo indivíduo foi preso fazendo arrombamento numa padaria aqui no centro, quadras próximas. Então, você veja, em 3, 4 dias ele foi preso 2 vezes, praticando furto. E qual deve ser, comandante, a relação da comunidade, do cidadão, com esses moradores de rua? Que aconselhamento o senhor dá a respeito disso? Quero emendar nessa questão. Isso de o 190, ele está atendendo em Cascavel, está atendendo em Curitiba, é um assunto que veio há esses dias aí a público, não é? Há uma diferença de eficácia entre atender aqui ou atender lá, que o senhor esclarecesse, por favor, quando precisamos convocar a PM, como devemos proceder? Hoje o 190 ele é atendido em Cascavel ainda. Nós temos uma parte do estado que está sendo atendido em Curitiba, por exemplo, código de área 46. Ele é atendido em Curitiba. É um projeto piloto que a ideia da Polícia Militar, assim como é feito em São Paulo, é centralizar em Curitiba o atendimento no 90 e com isso liberar policiais que estão no 190 para trabalhar na rua. Né? Os policiais, hoje nós temos policiais trabalhando no 190 em escalas. Esses policiais sairiam do 190, do telefone, do atendimento, e iriam trabalhar na rua. Então existe esse projeto, a gente não sabe ainda quando será implantado e se será implantado em todo o estado. Mas já existe um estudo de longa data, já existe esse piloto no código na área 46. Por exemplo, dentro do meu batalhão, apenas Quedas do Iguaçu está caindo em Curitiba, que é código da área 46. Os demais são atendidos no seu município. Então, Cascavel é atendido em Cascavel. Nós temos um problema, e talvez é isso que tem perturbado a população, que tem uma telefonia celular no móvel, né, que de uma operadora que, infelizmente, por algum problema técnico, está caindo em Curitiba. Uma única operadora, as demais caem aqui. Essa informação nós já passamos para a nossa diretoria de tecnologia e estão tentando ajustar isso para que volte ao normal. Em média, comandante, em quanto tempo a polícia consegue ser reativa, agir, atuar a partir de uma ligação no 190? Isso é um problema muito sério, né? Mas em média assim, a gente procura dentro dos primeiros 10 minutos estar atendendo, mas depende muito do dia e do momento. Vou te dar um exemplo. Sextas e sábados, principalmente domingo, finais de semana, nós temos uma demanda absurda de perturbação do sossego. É o vizinho que às vezes está com o volume do som muito alto, meia-noite, 10 horas, 11 horas. E é bom a gente dizer que perturbação do sossego não tem horário. Pode ser de dia, se o vizinho estiver incomodado com o som, porque às vezes a pessoa trabalha de noite, mas dorme de dia. Ele vai ligar o 190. Ele vai ligar o 190. Então, assim, a demanda é absurda e a gente não consegue atender essa demanda. Então, principalmente as ocorrências de perturbação do sossego, nós temos inúmeras que a gente não consegue atender. Sem dizer, comandante, os que estão incomodados com o barulho da moto, como eu, né, do carro com o som explodindo ou com o escapamento alterado para fazer barulho. É uma demanda imensa, né? A polícia militar ela tem uma demanda absurda.
a demanda é muito grande. Então, a gente está falando de pessoas em situação de rua. Nós não temos só essa situação das abordagens da pessoa em situação de rua. A gente tem focado muito nisso. Repito, apesar de a gente não estar divulgando, fazendo noticiário, mas a gente tem feito isso há anos. Inclusive com a Guarda Municipal já fazia isso ano passado, ano retrasado, em conjunto. Né? Aumentou o número de moradores? Aumentou o número de moradores. Isso é uma percepção também, né? Aumentou, mas isso tem aumentado já de uns 2 anos para 3 anos para cá, tem aumentado. Né? E é uma pena que aumente, porque é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade de gente ordeira. Né? Tem os problemas, porque a gente não é uma ilha, né? Nós não vivemos em Cascavel. Cascavel não é uma ilha, não tem uma cercada ao redor de Cascavel que impeça as pessoas de transitarem. Então, os problemas, elas existem. Nós estamos numa faixa de fronteira, o tráfico de drogas tem sido intenso. Para você ter ideia, ano passado nós aprendemos, só o 6º Batalhão, 22 toneladas de maconha, né? Cocaína, mais que triplicamos a quantidade. Esse ano nós aprendemos mais cocaína e crack até do que se comparado com o ano passado, o início do ano passado. Então, cocaína e crack têm aumentado também as apreensões, por estarmos nessa faixa de fronteira. Armas, antigamente, quando eu cheguei aqui, Jairo, arma de fogo, eu até me surpreendi porque eu vim da fronteira. Fiquei anos trabalhando na fronteira. Quando eu cheguei aqui, a maioria das armas que nós aprendíamos eram revólveres. Os revólveres, raramente a gente pegava uma pistola. Hoje, pistola, o tempo inteiro a gente aprendendo pistola. O poder de fogo do delinquente está aumentando no Brasil todo, né? E aqui também. Pois é, comandante, veja só. Fala-se que o crime organizado, já que o senhor entrou na questão das drogas, não é? E das armas mais pesadas, que ele tem tantas ramificações que estaria atuando até no varejinho aí do morador de rua que furta o fio de cobre e que o fio de cobre vira moeda para aquisição de droga. O senhor acredita que grandes corporações do crime organizado, aquelas letrinhas que todo mundo conhece, pode estar atuando nesse varejinho e que esses moradores de rua, esse pessoal, o cara que rouba o fio de cobre, pode estar fazendo parte de uma engrenagem maior, comandante? Indiretamente, né? Não diretamente. Diretamente eu acredito que não. Mas indiretamente sim. Por quê? Porque se veja, o furto, ele acaba movimentando o tráfico. E o tráfico de drogas tem sim o crime organizado por trás. Né? Então o indivíduo furta, porque é viciado. Ele vai, entrega na boca. É comum a gente estourar uma biqueira, uma boca de fumo, e você vai lá ver pequenos objetos que não têm procedência. Porque são objetos que pegam em troca da droga. O furto de fio é a mesma coisa. Existe, lamentavelmente, se a gente for ver, aqueles que vão e furtam lá 10, 20, 30 metros de fio, queima e acaba vendendo em pequenos locais de reciclagem. Esse da reciclagem acaba juntando um montante, passa para às vezes um comércio maior, que vende também. Que acaba vendendo para outro volume maior, e quando você vai ver, são carretas que saem de determinados lugares e sobem para grandes centros urbanos para que vão se transformar esse cobre em outros produtos. Então, nós temos indiretamente, sim, organização do crime, que às vezes essa pontinha aqui acaba diretamente envolvida nisso. Mas não que ele está ligado ao crime organizado na ponta, à chefia na ponta. Não, ele acaba indiretamente contribuindo para que esse sistema perverso do crime organizado se mantenha. Perfeito. Estamos indo quase para a parte final da nossa conversa. Estou entrevistando o comandante do 6º BPM, Tenente Coronel Cícero. Tenente, ou coronel, né? O Tenente Coronel, não sei como é que fala exatamente, né? O pessoal te chama de coronel, né? É porque o tenente, ele é o primeiro posto do oficial na corporação. Sim. E o tenente-coronel é o penúltimo, ele está abaixo do coronel. Como o nome fica muito extenso, tenente-coronel, via de regra nos batalhões a gente acaba chamando o tenente-coronel de coronel. De coronel. Como o senhor vê, ações como essa que estão na PM de São Paulo, em outras corporações já, de incorporar a farda do policial militar, a câmera. A câmera que a todo tempo está mostrando como está a atividade policial naquele momento. É um tema controverso. Me parece que o Ratinho Júnior não aderiu a essa causa, o governador do Paraná. Inicialmente o governador Tarcísio tinha uma certa relutância, depois houve uma série de ocorrências que levaram ele a rever essa postura, e a alegação é de que protege também o policial militar de acusações que, aliás, são muito comuns, né? Abusou, tal. Como que o senhor vê particularmente isso com toda a sua carreira e seus anos de polícia militar? Olha, eu acho sim que a câmera,
Nós temos no Paraná câmeras em alguns pontos. Inclusive em Cascavel nós temos algumas em teste. Tá? Inclusive nós estamos fazendo relatórios informando o que a gente tem percebido, pontos positivos, pontos negativos. Ainda está em teste a questão dela técnica de carregamento, quanto tempo dura e tal. Mas na prática, o que a gente observa no Brasil, né? Que existe sempre uma suspeição em relação ao policial, isso virou meio cultural. Às vezes a má conduta de alguns, ou outro acaba generalizando e meio que padroniza. As pessoas têm esse senso comum aí, né? E não é verdade. Os policiais hoje eu vejo assim que são excelentes. Eu tenho um orgulho, eu sempre falo isso dos policiais de Cascavel, porque eu vejo que eles se dedicam muito, se dedicam demais na atividade policial. Eles fazem com prazer, fazem pensando em retirar o delinquente de circulação, dar segurança para a população. Mas você me perguntou o que eu acho das câmeras. Eu acho assim, quando a câmera é usada, na minha opinião, para que o policial possa, quando for necessário, acionar, vai atender a ocorrência, ele ligue, porque ele acha que é necessário ele se proteger, porque às vezes, igual você falou, tem muita mentira por parte dos delinquentes, principalmente nas audiências de custódia, muitos falam que foram agredidos, você vê, não tem nada, não tem um arranhão. Tá? Então existe, porque se levou o Brasil, foi agredido por uma questão de abuso de autoridade, a pessoa vai ser solta. Então se criou muito isso no começo, quando foi instituída a audiência de custódia. Então eu penso que a câmera tem que ser uma opção do policial de ligar no atendimento da ocorrência. Vai atender a ocorrência, ligue, porque senão você fica sendo vigiado 24 horas por dia. Ninguém faz isso. Qual que é a profissão hoje que é vigiada? Por que só o policial tem que ser obrigatoriamente vigiado em sua profissão 24 horas por dia? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu penso assim, que quando está no atendimento de ocorrência, para a segurança do policial, eu acho que é um direito dele, e se eu estou atendendo a ocorrência, eu acho que eu devo gravar as ocorrências e filmar quando der tempo. Perfeito. Por último, comandante, eu percebo assim uma mudança no perfil do policial militar. A gente se recorda de 3 décadas atrás, era um fusquinha da polícia, um soldado meio fora do peso ali, gordinho, até já com a idade às vezes avançada. Esse perfil mudou muito, porque os concursos da PM passaram a ser muito mais concorridos, percepção minha como leigo, né? E as exigências para que você se torne um policial militar, mesmo que um soldado, já são muito maiores, tem aquilo da academia toda. O senhor pode falar melhor que eu sobre isso, sobre essa mudança do perfil do PM. Me parece uma pessoa mais qualificada, mais preparada. Por favor, coronel. Você tem razão, né? Antigamente, bom, a nossa instituição ela tem 170 anos, né? Nós vamos fazer agora 171 anos. Então, uma instituição já antiga, que já entrou ali sem até o ensino fundamental, né? Depois passou para o ensino médio. Hoje, o concurso é nível superior. Veja só. Né? Isso já traz uma mudança profunda. Já traz uma mudança. Apesar de ser ensino médio, até o ano passado ser ensino médio, nós já tínhamos inúmeros, mas a maioria, na verdade, concurso superior na caserna. Até porque tinha que passar um concurso difícil. Um concurso difícil, então tinha que se qualificar. E isso tem trazido mais conhecimento, mais senso crítico, mais responsabilidade, tem esclarecido também, mais esclarecidos, né, as pessoas mais esclarecidas. Eu acho que a sociedade brasileira mudou nesse sentido, não só a PM. Hoje a gente observa em outras profissões também as pessoas muito mais qualificadas, muito mais preparadas na parte de culturalmente falando, né? E a PM, Jairo, ela tem ao longo do tempo, eu tenho fazendo 33 anos de polícia, eu fiz 33 anos, né? E quando eu entrei, já estava sendo implantado a polícia comunitária. Nós já tínhamos uma cadeira na polícia, a polícia comunitária. Hoje todos os cursos da polícia militar tem policiamento, tem polícia comunitária, focado nessa proximidade com a população como nosso cliente, né? E tem também direitos humanos. Então o policial ele é preparado hoje, infelizmente existe muito preconceito em relação ao fato de nós sermos policiais militares. Alguns falam, vocês são preparados para a guerra. Não, na verdade aqui nós somos preparados para um serviço de polícia de rua, atendimento à população. Por isso nós temos polícia comunitária, né, uma cadeira de polícia comunitária e direitos humanos e outras afetas a essa matéria. Então direitos humanos de longa data nós já temos, né? Então nós orientamos nossos policiais a respeitar direitos, fazer cumprimento da lei, agir sempre. É óbvio que você lida com a sociedade, a nossa atividade, principalmente a atividade da PM, é uma atividade dura.
Você vai atender uma perturbação do sossego, as pessoas vão para cima de você. As pessoas estão alteradas. As pessoas extremamente alteradas, porque, infelizmente, a população é assim. Tá? Então, a gente lida com situações acaloradas, que acaba gerando confusão, policiais saem lesionados, as pessoas saem lesionadas, tem que fazer força, às vezes tem que atirar. Então, é uma atividade bem complexa, bastante difícil, e que às vezes as pessoas confundem isso daí e acabam nos estigmatizando de forma equivocada. Pois é, essa conversa podia ir muito longe ainda, porque também temos na corporação mulheres, policiais, militares, que dá toda uma outra conotação também. Em muitos atendimentos bem específicos é mesmo muito necessário policiamento feminino, não é? Mas eu queria fechar a nossa conversa aqui, comandante, com o helicóptero da Polícia Militar. Quase toda noite a gente vê, de dia também, o deslocamento dessa unidade. Eu queria saber, assim, encerrando essa nossa prosa, qual é a atribuição, a missão dessa aeronave da Polícia Militar. E também uma curiosidade pessoal minha, que eu estou morando aqui no centro, eu vejo quase sempre no mesmo horário um deslocamento dessa unidade. E se está sendo eficaz, comandante, na atuação da Polícia Militar? A aeronave, né, o Falcão, ele é do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA, que fica em Curitiba. Essa base aqui em Cascavel é mais recente, como todos nós sabemos, e ele veio principalmente para dar o suporte, apoio ao policiamento em solo. Então, eles têm um rádio, eles acompanham as ocorrências de maior vulto, por exemplo, acompanhamento. Nós temos quase que diariamente acompanhamentos de viatura a indivíduos que fogem, seja por estar com contrabando, seja por estar com droga, ou seja porque está com alguma ilegalidade e tenta fugir. Então, normalmente eles estão nos acompanhando e eles automaticamente eles fazem um sobrevoo e fazem acompanhamento e muitas das situações, inúmeras das situações, foram exitosas porque eles conseguem localizar o veículo. A gente não perde mais o veículo. Normalmente, o delinquente abandona o veículo e entra na mata. E muitas das vezes nós também conseguimos pegar o indivíduo porque nós temos o helicóptero, né? Então, assim, tem dado um resultado, né, nesse apoio terrestre, principalmente em situações de fuga, de busca na mata, acompanhamento de veículo. E eles não atuam só aqui em Cascavel. Então você vê eles indo para toda essa região oeste e sudoeste do estado aqui. Então eles vão dar apoio em Foz do Iguaçu, eles vão dar apoio, dependendo da situação, eles deslocam imediatamente para dar apoio. Perfeito. Comandante, quero agradecer sua participação, parabenizar a atuação da Polícia Militar, do 6º BPM em particular, e esperar que esse momento de percepção de insegurança pública seja superado e possamos encontrar o melhor caminho para pacificar, reduzir o número de ocorrências e contar sempre com as nossas forças policiais. Suas considerações finais, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jairo. Quero deixar claro a toda a população de Cascavel, aquela que nos ouve nesse momento, que nós temos um compromisso sério com a sociedade. Eu falo, repito constantemente, eu tenho orgulho dos policiais que aqui trabalham, porque eu vejo a dedicação, o ânimo de você poder dar segurança para a população. Segurança não é fácil, é extremamente complexo. E às vezes não depende só da Polícia Militar. Como eu disse, a gente faz a prisão no dia seguinte, o indivíduo está solto, por um sistema muito abrangente que não dá para imputar a responsabilidade só para A. Eu sempre digo o seguinte, é preciso rediscutir esse sistema, debater esse sistema a nível nacional, na Câmara dos Deputados, ver o que precisa fazer para alterar isso. Porque, de fato, tem sido um prejuízo a toda a sociedade e a sociedade muitas das vezes cobra só da polícia. E a polícia tem sim trabalhado muito, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, os órgãos de segurança têm trabalhado muito. E esse problema das pessoas em situação de rua que estão, uma parte delas praticando delito, nós temos que dar uma atenção, sim, nós temos dado essa atenção, mas nós precisamos do apoio de todos, porque não é só uma situação de polícia. Olha como é complexo isso. Olha, gente, se tivesse uma solução fácil para isso, a gente já tinha encontrado. Sem dúvida. Olha, de um lado, há uma queixa legítima de que prende, solta, e está aí o pessoal dos furtos de cabos de cobre, que pega você lá no finzinho da tua obra, né, e te dá mais um prejuízo de 20, 25 mil, 15 mil. Já está esgualepado, viu? O cara que está fazendo a casinha dele, está fazendo a obra dele, está esgualepado. E chega lá o sujeito e leva a parte mais cara da história. Né? Ou seja, tem esse lado, mas daí tem um outro ângulo aí, o encarceramento em massa.
gera soldados para o crime organizado. Olha que loucura isso, né, gente? Por isso que eu digo, não me venham com solução simples para problemas complexos. É o que o comandante acabou de dizer. O encarceramento em massa também tem seus efeitos colaterais. O cara entra lá, já vira soldado do PCC e não sei mais o que, e não é tanto porque ele quer, é a alternativa que ele tem, né? Não há caminhos fáceis quando a sociedade chega nesse estágio. Mas certamente, com pessoas qualificadas, como o comandante que acabou de me dar essa entrevista, e outras cabeças pensantes da segurança pública e da sociedade civil, como o comandante acabou de convocar agora, é um problema de todos, não é um problema de quem está vestindo uma farda, exclusivamente. Enfim, é os caminhos que nós temos que buscar pela segurança pública e que envolve a todos. Muito obrigado pela sua companhia, saúde, um grande abraço e até breve. Tchau.